Bom dia. Vamos lá para a nossa aula de hoje. Hoje a gente vai falar um pouquinho de coordenadas polares, dar uma introdução para vocês. É mais para vocês irem se adaptando logo com o cálculo 2, tá? Afinal de contas, todo mundo já está aprovado, né? Tá ou não? Tá, né? Todo mundo está aprovado. Quem não está aprovado deve estar precisando de 0,1 no máximo, né? 0,2 talvez. Na verdade, eu acho que vocês estão aqui só para tentar tirar o excelente, né? Só para isso, porque já conseguiu a aprovação. Então a gente fala de coordenadas polares. Se você for pesquisar no livro do Guidorizi, tem lá coordenadas polares no volume 1. Se você pegar o livro do Stuart, coordenadas polares está no volume 2, tá? E aqui no Projeto Newton a gente dá coordenadas polares no cálculo 2, tá bom? E aqui no cálculo 1, quando dá tempo, a gente dá uma introdução de coordenadas polares, tá? A ideia de se falar em coordenadas polares não é dificultar a coisa, pelo contrário, é facilitar, tá? Vamos ter muitos problemas que em coordenadas cartesianas ficam complexos, mas quando você passa para coordenadas polares, fica muito simples, tá? Assim como vai ter problemas em coordenadas cartesianas que são fáceis, que quando você passar para coordenadas polares vai ficar difícil, tá? Então, a ideia é você ter as duas formas de trabalhar e sempre tentar buscar o caminho mais simples, tá? Muito bem, então vamos tentar falar um pouquinho desse assunto. Então, coordenadas polares foi algo que foi introduzido pelo Newton, tá? O Newton que teve essa ideia de representar os pontos de uma outra forma, tá? Afinal de contas, você pode achar o ponto usando simplesmente x, y, tá? Ou você pode pensar em achar o ponto de outra forma, não utilizar x, y, utilizar outra coisa, tá? Vamos pensar aqui, ó. Suponha que você tenha aqui um certo ponto P, tá? Aí como é que a gente faz para dizer onde é que está o ponto P num plano cartesiano? Sempre o ponto P, ele é um par ordenado, certo? Um par ordenado x, y, onde esse x é a abscissa desse ponto. Como é que a gente acha a abscissa desse ponto? A gente sai do ponto em direção ao eixo x de forma perpendicular, tá? Então é isso que a gente faz. Tá bom? E quando você quer achar a ordenada desse ponto, você sai de forma perpendicular, só que em direção ao eixo y. Tá? Então é assim que você acha a abscissa e a ordenada desse ponto. Então esse aqui é o x, esse aqui é o y. Mas a pergunta é, será que não existe uma outra forma de eu descrever esse ponto sem dizer quem é x e quem é y? Essa que é a pergunta, tá? E a resposta é sim, tem outras formas de se fazer. E uma delas é chamada de coordenada polar, tá? Então, qual foi a ideia do Newton? A ideia do Newton foi a seguinte, olha. Eu vou pensar na origem, que eu vou chamar essa origem de polo. Tá bom? Vou chamar essa origem de polo. E a partir do polo, eu vou sair com um eixo. Esse eixo vai ser chamado de eixo polar, tá? Então a ideia do Newton é a seguinte: ele tem um ponto, que é o polo, e sai desse ponto. E coloca aqui um eixo. Esse aqui é o polo, e esse aqui é o eixo polar. Tá? E a partir do eixo polar, ele vai medir ângulos, tá? Vamos pensar. É possível ligar esses dois pontos, certo? Então eu vou ligar esses dois pontos aqui. Tá, eu liguei os dois pontos. E existe esse ângulo aqui. Tá bom? Esse ângulo θ. Tá? Então o Newton pensou assim, ó. Ao invés de eu olhar para x e para y, eu vou olhar para o ângulo θ. Tá? Então, saindo do eixo polar, você gira uma quantidade θ. Tá? Então, isso que o Newton pensou. Você gira uma certa quantidade de θ.
bom? E você vai disparar algo daqui com essa inclinação θ. Para ir até onde? Para ir nesse tamanho aqui, que eu vou chamar de módulo de P. Tá? Esse tamanho aqui. Beleza? Então, esse cara aqui, que é o R, é a distância da origem para o P. Então, a distância da origem para o P, estou chamando aqui de R. Tá? Então, de agora em diante, você pode pensar no ponto P como sendo XY, ou você pensa no ponto P como sendo R θ. Deu para entender? Então, esse aqui é o ponto em coordenadas cartesianas, e esse aqui é o ponto em coordenadas polares, tá? Onde você precisa de uma distância e de um ângulo. Aqui a gente não trabalha com ângulos. Aqui a gente só trabalha com as distâncias. Beleza? Mas nota que as duas coisas são equivalentes, tá? Só que existe uma dificuldade na representação do Newton, tá? Porque se eu pedir para você, representa o ponto 1, 2 em coordenadas polares, você vai fazer a representação. Mas é possível que o seu colega dê uma outra representação, mas acerte o ponto. Vocês acham que existe, então, mais de uma representação para o mesmo ponto? Como seria? Se eu, ao invés de pegar esse θ, eu pego θ mais 2π. Então, seria uma volta a mais, tá? Então, 3 voltas a mais, 4 voltas a mais. Então, em coordenadas polares não existe representação única, tá? Outra forma que poderia ser. Qual seria outra forma? Ao invés de eu usar o sentido natural da matemática, que é o anti-horário, eu uso o sentido horário, que seria um ângulo negativo, tá? Ficou claro? Então, coordenadas polares não tem representação única. Coordenadas cartesianas, sim, tem representação única. Tá? Em coordenadas cartesianas, para a gente saber se um ponto está em algum quadrante, a gente sempre olha para os sinais das entradas. Tá? Por exemplo, se esse for negativo, já quer dizer que eu estou ou no terceiro quadrante ou no quarto quadrante. Se for o y que for negativo, quer dizer, aliás, no segundo ou no terceiro quadrante. Se o y for negativo, ou eu estou no terceiro ou eu estou no quarto quadrante. Então, para eu saber em qual quadrante está o ponto, sempre eu olho para os sinais desses caras. Tá? E aqui, como seria? Aqui a ideia é você olhar para o ângulo e para o sinal de R. Tá? Sim, o sinal de R pode mudar. Tá, ok? Como é que a gente pode fazer? A gente vai pensar assim, ó. Suponha que eu tenho o seguinte ponto. 1π sobre 2. Esse aqui em coordenadas polares. Onde estaria o ponto 1π sobre 2? Ah, detalhe, tá? O Guido Risi e o Sturt, eles não falam a mesma linguagem quando se trata de coordenadas polares. Eles invertem, tá? Um coloca primeiro o número, depois o ângulo, o outro coloca primeiro o ângulo, depois o número. Tá bom? O que importa é que você compreenda o que está acontecendo, tá? Vamos lá. Em coordenadas polares, como seria esse ponto? Como você faria para colocar esse ponto? O que tu tens que fazer? Tu tem que pegar um ponto, que tu vai chamar de polo, tu vais colocar um eixo, que é o teu eixo polar, e a partir do eixo polar você tem que medir o ângulo. Que ângulo? π sobre 2. Tá? Eu te pergunto, π sobre 2 é quantos graus? 90 graus. Então tu já sabe que tem que ser algo para cá. Tá? Então é para cá, para poder formar um ângulo de 90 graus. E tem que ser tamanho 1. Então você pode colocar aqui o ponto e dizer que isso aqui mede 1. Tudo bem? Então essa é a representação desse ponto. E se fosse por acaso, no mesmo aqui, se fosse 1π sobre 3.
Que ângulo é esse? 60, certo? Isso tudo aqui não é 90? Sim ou não? Isso tudo é 90. Então, você tem que dividir esse aqui em 3 partes. Se você dividir em 3 partes, você vai ter 30 em cada, certo? Se dividir em 3 partes, então esse aqui que seria o teu 60, tá? E você caminha de forma que isso aqui possa formar um arco, tá bom? Então esse seria o ponto. Vou chamar esse aqui de P1, esse aqui de P2. Então esse aqui é o P1 e esse aqui seria o P2, tá bom? Agora vamos pensar o seguinte: e se por acaso eu colocasse aqui um ponto P3? P3, eu vou trocar o sinal do 1. Ele é menos 1 π sobre 3. Como você acha que seria esse ponto aqui no plano polar? O que eu ia fazer? Eu vou continuar medindo o ângulo de π sobre 3, só que ao invés de eu ir para lá, eu vou para o sentido contrário. Tudo bem? É assim que eu faço quando é negativo, tá? Então o negativo é esse mesmo tamanho, só que para baixo. Então esse aqui seria o P3. Ficou claro? Tá? Então é assim que você acha os pontos em coordenadas polares, tá? Muito bem. Tudo bem até aqui? Tudo bem na ideia? Tá? Bem, então vamos fazer o seguinte. Já que já começamos a falar de coordenadas polares, a pergunta natural que pode ser feita é a seguinte: se eu tiver coordenadas cartesianas, como é que eu faço para passar para coordenadas polares? Como é que eu faço para sair daqui e vir para cá? Como é que é possível ser feito isso? Essa é uma pergunta. E se eu tiver coordenadas polares, como é que eu faço para retornar para coordenadas cartesianas? Essa é outra pergunta. Tá? Como é que eu faço para transitar de um para o outro? Tá bom? Então o que é que nós vamos fazer? Vamos fazer o seguinte, olha. Em coordenadas cartesianas, você enxerga bem um ângulo, tá? E tem esse tamanho aqui que é o meu R, tá? Esse R e esse ângulo é o que dá origem à coordenada polar. Beleza? Então vamos tentar relacionar isso. Vamos pensar o seguinte. Vamos pegar aqui um carinha. Esse aqui é R, isso aqui é X, isso aqui é Y. E esse carinha aqui é o ponto P, tá? Então eu vou tentar pensar, esse aqui o ponto P é XY. Tá bom? Na hora de você escrever o ponto P, você pode escrever P igual a XY ou você escreve P sem o igual XY. Tanto faz, tá bom? E aqui eu tenho um ângulo θ. Tá? Qual relação eu posso ter entre θ, x, y e r? Consigo estabelecer alguma relação aí? Qual é a relação? Quando você olha para um triângulo retângulo, o que é que tu pensa? Pitágoras. Então, do Pitágoras sai o quê? O que é que sai do Pitágoras? Vai? Sai que r ao quadrado é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado, certo? Isso é o que sai do Pitágoras, tá? O que mais que tu pensa num triângulo retângulo? Seno e cosseno, tá? Vamos pensar no seno. Seno desse θ. Quem é o seno? É o quê? Y sobre R. Então, é Y sobre R.
tá? Eu vou pegar o R aqui e vou passar para cá. Vai ficar Y é igual a R seno θ. Tudo bem? Isso que eu vou ter do Y, tá? E o cosseno? O que é que o cosseno me dá? X sobre R. Então, isso aqui fica X sobre R. Passo R para cá. Então, você vai ter que X é igual a R cosseno θ. Percebem o que aconteceu? Olha o que foi que nós saímos do ponto XY. Agora, o ponto XY, ele é o quê? O X, ele é R seno θ. E o Y é R cosseno θ. Não depende mais de X e de Y. Ok? Então, essa é que é a relação que existe entre coordenadas cartesianas e coordenadas polares. Tudo bem? Então, essa é a relação. Tá? Muito bem. Faz sentido, então, mesmo isso aqui? O teorema de Pitágoras aqui? Será que realmente faz sentido? Vamos pegar? X ao quadrado mais Y ao quadrado. O que é o X mesmo? O X é R cosseno θ. Então, é R cosseno θ ao quadrado mais o Y é R seno θ. Então, R seno θ ao quadrado. Isso aqui vai ficar igual R ao quadrado cosseno ao quadrado de θ mais R ao quadrado seno ao quadrado de θ. Coloca o R quadrado em evidência. Vai sobrar cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ. E essa aqui é a identidade fundamental. Vai sobrar só R ao quadrado, que era o que nós já sabíamos. Tá? O teorema de Pitágoras já nos dizia que nós teríamos essa relação. Tudo bem? Então, a matemática ela é muito bem entrelaçada. Tá? As coisas não entram em contradição. Muito bem. Então, é isso que eu tenho. Já que nós já temos uma relação entre coordenadas cartesianas e coordenadas polares, então agora vem as brincadeiras, né? Eu vou te dar pontos e tu vai ter que transformar de um para o outro, tá bom? Então vamos lá, alguns pontos. Primeiro eu vou querer que você identifique para mim alguns pontos. Então, o primeiro ponto é 5π sobre 4. O segundo ponto é 2, 3π. O terceiro ponto é 2 menos 2π sobre 3. O quarto ponto é menos 3π sobre 4. Tá? Então, eu tenho esses 4 pontos. Ok? Então, são 4 pontos que estão em coordenadas polares. Eu quero que você represente eles para mim no plano polar. Tá? Vamos colocar esses pontos no plano polar. Como seria esse ponto no plano polar? Como seria? Como é que a gente tem que fazer? Sempre você faz o seguinte. Você fixa quem é o seu polo, você coloca o eixo polar e depois você olha para o ângulo. Tá bom? Então, o ângulo lá é 5π sobre 4. Então, esse é o ângulo. 5π sobre 4. Tá bom? Esquece o 5 por enquanto. π sobre 4 é o quê? Quantos graus é π sobre 4? É 45. Tá? Então, π sobre 4 é a metade do ângulo reto. Certo? Então, quer dizer que eu posso pensar nessa linha pontilhada aqui. Posso pensar nessa outra linha pontilhada aqui. Tá bom? Então, cada fatiazinha dessa aqui
é π sobre 4. Tá bom? Então, ó, 1π sobre 4, 2π sobre 4, 3π sobre 4, 4π sobre 4, 5π sobre 4. Então, é bem aqui que está esse ângulo, tá? Então, é aquele cara que faz isso e vem até aqui. Esse é o ângulo. Tudo bem? Agora, eu preciso caminhar quanto? Eu preciso caminhar tamanho 1. Eu te pergunto, eu tenho que sair do polo e andar uma quantidade 1. Eu vou andar para cima ou para baixo? Para onde? Para cima ou para baixo? Para baixo. Que é para onde o ângulo está. Tá ok? Não? Tá ok? Então eu puxo aqui. E suponha que isso aqui seja o tamanho 1. Tá bom? E se tivesse lá menos 1, o que eu ia ter que fazer? O que eu ia ter que fazer? Eu ia ter que sair do polo e ir lá para cima. Tá? Então é essa que gera um pouco de confusão quando você pensa em coordenadas polares. Por quê? Em coordenadas cartesianas, é muito claro que as coisas negativas estão para baixo. Certo? Mas em coordenadas polares, o ângulo é que vai te dizer se vai ser para baixo ou se vai ser para cima. Beleza? Então é isso que tem que ficar ligado, tá? Então, o ângulo que está trabalhando aqui é 5π sobre 4, parou aqui. Então você já sabe que tem que ir daqui até a direção do ângulo, tá? Se for positivo. Se for negativo, você vai para a direção oposta. Tudo bem? Tá? Muito bem. Vamos para o próximo. 2. O que é que nós temos lá? 2, 3π. O que é que eu tenho que fazer? Coloco o polo, coloco o eixo polar, e agora eu penso no ângulo. O ângulo é 3π. 3π é o quê? 3π é quanto? Como é que eu tenho que fazer o ângulo? 1,5 volta. Então eu vou sair daqui, faço isso, completo uma volta e aqui termina. Tá bom? 1,5 volta, tá? Agora sim eu coloco que tamanho? Tamanho 2. Então eu vou sair do polo e vou na direção do ângulo. Esse tamanho tem que ser tamanho 2, tá? Ok? Então, essa é a representação desse ponto. Tá bom? Não vai me fazer, se tiver um negócio desse na tua prova, não vai fazer assim. Aqui é o ponto. Tá aqui. Não vai fazer isso aqui. Tá bom? Não faça isso. A menos que você escreva aqui em cima antes. Esse ponto, ele está no mesmo lugar do ponto 2π. Se você escrever isso, beleza. Agora, se tu só desenhar isso, já não vai ser aceito. Tá bom? Tens que dizer exatamente a quantidade que tu está girando. Beleza? Até porque pode parecer para você muito sem sentido, né? Já que é o mesmo ponto. Mas a quantidade de giros é importante. Se você vai, por exemplo, abrir um cofre, se o cofre for, se tiver os giros lá, se você não der a quantidade de giro correta, não vai funcionar, certo? Então sempre você tem que saber o que você está utilizando, tá? Vamos lá. Exemplo 3. Exemplo 3, nós temos 2 menos 2π sobre 3. Esse cara, como é que eu vou fazer? Pensa aí. Como é que seria isso? Como é que fica isso aqui? Faço a primeira coisa que é? Coloco o polo, coloco o eixo, tá? Vou colocar aqui o polo, o eixo. E agora? Você tem que girar no sentido natural da matemática?
Não, tem que ser no sentido? No sentido contra a matemática, né? Tá bom? Então, porque o ângulo está negativo, tá? Se for π sobre 3, quantos graus é? 60, certo? Então, vamos fazer o seguinte, deixa pontilhar isso aqui. Vou pontilhar isso aqui. Π sobre 3, eu já sei que se eu dividir em 3 partes, eu pego 2, né? Certo? Então, se eu dividir em 3 partes aqui também, a cada uma dessas é 30 graus, certo? Isso aqui não é 60 graus? Então, isso aqui é quanto? 120, só que negativo, certo? Então, eu preciso pegar 4 partes dessa. Tudo bem? Então, 30, 60, 90, 120. Então, é bem aqui o ângulo, tá? Então, é sair daqui e chegar até aqui. Esse é o ângulo, tá bom? E caminhe uma quantidade 2. Para baixo ou para cima? Para baixo. Aí eu só coloco um 2 aqui só para eu saber que eu andei essa quantidade 2 para baixo. Tá bom? Se fosse negativo bem aqui, seria para cima. E se fosse positivo, positivo, o ângulo seria para cá, certo? E eu iria para lá. Se fosse positivo, negativo, o ângulo continuaria sendo para cá, só que agora eu teria que caminhar para baixo. Tudo bem? Muito bem. Vocês já entenderam bem isso. Vamos fazer a próxima. Menos 3, 3π sobre 4. Vamos lá. Menos 3, 3π sobre 4. Como é que a gente faz isso? Tem que pegar primeiro esse cara, né? Então, vou colocar aqui o polo, o eixo polar. Π sobre 4 é 45, né? Então, vou dividir exatamente aqui no meio. Eu estou fazendo isso porque daqui a pouco a gente vai esboçar as curvas e você precisa dominar bem essa questão de ângulo, saber exatamente onde é que estão as coisas, porque é assim que você vai conseguir desenhar as curvas, tá? Se você tiver noção por onde os ângulos passam. Então, 3π sobre 4 serão 3 partes disso, certo? Cada um desses é π sobre 4. 1, 2, 3. Então, vai até aqui. Então, esse é o ângulo. Tá? Agora eu te pergunto, se está menos 3, eu vou para cima ou vou para baixo? Para baixo. Daí a importância de você ter feito esse pontilhado, que você sabe exatamente para onde ir. Você vai aqui para baixo. Então, esse aqui é o cara. Esse é... Aqui eu coloco 3, tá? Eu não coloco menos 3 aqui. Porque esse 3 representa o tamanho. Beleza? Esse menos 3 aqui só quer dizer que você tem que ir lá para baixo. Tá? Mas o 3 representa o tamanho. Tá bom? Muito bem. Vocês iam colocar negativo aí, não iam? Aí depois, na hora que recebesse a prova, não, mas é menos 3, o professor falou que menos 3 é para baixo. Aí você não entendeu que esse é o tamanho, né? Aí daí ia ter gente que ia chegar com o monitor assim, mas que menos que tu tá vendo aí já? Ainda era capaz de colocar a culpa no projeto Newton, dizendo que é um problema de impressão na folha. Apareceu um menos do nada na minha folha. Vamos lá, vamos converter agora alguns pontos. Para coordenadas cartesianas. Então, os pontos são os seguintes. 2,
π sobre 3. Só isso. 2π sobre 3. Como é que a gente faz? Esse aqui está em coordenadas polares. Tá? Como é que eu faço para transformar isso em coordenadas cartesianas? O que é esse cara? Esse cara é o quê? É o tamanho. É o R. Tá? Aqui, olha, bem aqui eu falei para você não colocar menos, tá? Mas aqui na conversão, se tiver menos 2, você coloca R igual a menos 2. Tudo bem? Mas na hora do desenho, você tem que entender que isso se trata de um tamanho. Tá? Então aqui, o R é 2 e o θ é quanto? É π sobre 3. Beleza? Então você já sabe quem é o R e quem é o θ. Como é que você faz agora para transformar isso em coordenadas cartesianas? O que você tem que fazer? O que é que você tem que fazer? Vamos lá, você tem que descobrir quem. O que é uma coordenada cartesiana? Você tem que saber quem é o x e quem é o y desse ponto. Certo? Tem que saber quem é esse cara e quem é esse cara. Como é que a gente faz para descobrir quem é o x? Aí tu vem assim, eu esqueci, e agora? Aí tu vai pro teu teorema de Pitágoras lá, para tuas relações métricas. O que é que tu sabe? Aí, não, professor, nessa hora tu não sabe mais de nada. Esse aqui é x, esse aqui não é o y, esse aqui não é o θ, certo? Esse aqui não é o r. O que você tem é esse e esse. Falta você descobrir quem é x e quem é y. Aí só lembra, se você pegar o cosseno do θ, é x sobre r. Tá bom? Que é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, passo r para cá, então x é r cosseno θ. Então, por mais que você esqueça, você faz esse desenho na hora da sua prova e você vai lembrar. Ok? Tá? Então tá aqui, é r cosseno θ. Então, se o x é r cosseno θ. Então, se o x vai ser igual, quem é o r? O r é 2 vezes o cosseno do θ. E o θ é π sobre 3. Então, se o x vai ser igual a 2, quanto é o cosseno de π sobre 3? Aí tu não vai morrer aí, né? É quanto? O que é π sobre 3? 60. Quanto é o cosseno de 60? Ah, tu sabe quando é 60, né? Palhaçada. Meio. Tá bom? Aí você cancela 2 com 2. Vai ficar x é igual a 1. Então, esse que é o x, ó. O x é 1. Tá bom? Vamos atrás do y agora. Então, o y é o quê? Olha, se o x é r cosseno θ, o y é r seno θ. Tá? Então, é r seno θ. Então, o y é igual. O r é me dado aqui, que é 2. Seno, o θ é π sobre 3. π sobre 3. Então, y é igual 2 vezes... Quanto é seno de π sobre 3? Se o cosseno é meio, o seno é o quê? Raiz de 3 sobre 2. Cancela o 2 com 2. Então, y é raiz de 3. Tá bom? Então, o ponto que tu tinhas era 2 π sobre 3. Esse em coordenadas polares. Tá bom? Ele é a mesma coisa que o ponto 1
raiz de 3 em coordenadas cartesianas. Tudo bem? Tá? Então, esse aqui em coordenadas cartesianas. Isso aqui em coordenadas polares. É o mesmo ponto. Tá? Muito bem. Então agora vamos pensar nas curvas. Vamos pensar em curvas. Se a gente vai pensar em curvas, então a gente não vai ficar mais preso em gráficos de função, certo? Por que a gente não vai ficar preso em gráfico de função? Porque a gente está usando a palavra curvas, tá? Gráfico de função, quando você passa qualquer reta que é paralela ao eixo y, não pode tocar duas vezes nesse gráfico, certo? Mas em curva não existe isso, tá? Então, as curvas vão surgir coisas bem interessantes. Se eu te der o seguinte, exemplo 1, eu falo assim para ti, ó, quem é a curva, quem é essa curva? R igual a 2. Quem é essa curva? Lembra, eu estou no mundo das coordenadas polares, tá? Eu estou fazendo o que o Newton me ensinou. O Newton disse assim, ó, existe uma forma de você sair de coordenadas cartesianas e ir para coordenadas polares. A forma de se fazer isso é usar R cosseno θ, R seno θ, tá? Então, de agora em diante, ao invés de eu te dar as informações vinculadas a XY, agora eu te dou informações vinculadas a Rθ. Ok? É isso que o Newton está dizendo para a gente. Então, se eu te dou informações vinculadas a Rθ, então eu posso te dar alguma coisa que só tenha Rθ. E você tem que descobrir que desenho que dá. Então, o que eu estou te dando é R igual a 2. Que curva é essa? É o quê? Tu acha que é o quê? Círculo. Tu acha que é o quê? Seno. Não. Cosseno não. É um círculo? Que círculo? Tem que saber. Ah, só porque eu falei? Não, não pode ser assim. É o quê? Um círculo de raio 2? Por que você está pensando nisso? Porque o quê? Mas que ângulo? Você está dizendo que isso pode ser um ponto tanto para cima quanto para baixo, mas qual o ângulo? Eu disse o ângulo lá? Eu disse o ângulo? Não, então quer dizer que pode ser qualquer ângulo. Então, olha a coisa genial do Newton, é que ele facilita demais as coisas. Cálculo não facilitou a vida de vocês? Sim. Então, ó, vamos lá. Presta atenção. Olha, em coordenadas polares, o que tu fazes? Imagina que esse aqui é o teu eixo polar e esse aqui é o teu polo. Tá? O que esse problema está me dizendo é o seguinte, que não importa o ângulo que você tiver. Não importa. Você sai daqui um certo ângulo. Fez um certo ângulo aí. Agora tem que andar quanto? Tem que andar 2. Aí você vai, puxa. Tá aí. Ah, e se pegasse outro? Pega um outro ângulo. Você tem que andar quanto? 2. Aí você vai lá e puxa. O que você acha que vai surgir? O quê? Um círculo de centro 2. Aliás, de centro 0 e raio 2. Essa que é a figura. Deu para entender? Olha que maravilha, né? Ele só escreve isso e isso aqui é a equação da circunferência. É esse cara. Não é bacana?
Agora imagina, como é a equação da circunferência? Em coordenadas cartesianas. Como é que é? X ao quadrado mais y ao quadrado é igual ao quê? Ao raio ao quadrado. Não é isso? Não parece complexo a coisa? X ao quadrado mais y ao quadrado é igual a raio ao quadrado. Certo? É assim, ó, em coordenadas cartesianas. Olha como é que o Newton disse. Em coordenadas polares é só isso. Não é muito mais fácil? Imagina, isso aqui é muito mais fácil de representar do que isso aqui. Você só precisa enxergar. Tá? Se você já sabe como é que funciona, isso aqui é muito mais fácil. Tá? Vamos ver se faz sentido mesmo isso aqui? Nós estabelecemos uma relação entre coordenadas polares e coordenadas cartesianas. Nós estabelecemos? Que foi a relação nesse triângulo aqui. Nesse triângulo, esse tamanho aqui não é x? Esse tamanho aqui não é y? Quando você usou o teorema de Pitágoras, o que foi que deu? O r ao quadrado é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Mas isso aqui não é exatamente a equação da circunferência? Tá? Ok? Então tá muito bem estabelecida a coisa. Então de agora em diante, se eu te der r igual a uma constante, isso é uma circunferência de centro na origem e raio essa constante. Tá bom? Agora, quantas voltas tem essa circunferência? Quantas voltas? 1, 2, 3, 4, 5, 70 voltas. Vai mudar o desenho? Não, é o mesmo desenho. Ok? É o mesmo desenho. Então, o que importa é que você compreenda isso. Tá? Muito bem. E se eu mudasse o negócio? Não fizesse isso aí. Eu fizesse o seguinte. Que vai ser o nosso... Antes de colocar esse exemplo, vamos só sair desse aqui para a gente chegar nas coordenadas cartesianas. Olha lá o que é que nós tínhamos. R igual a 2, certo? Tá bom? Como é que a gente passa de coordenada polar para coordenada cartesiana? Eu já sei que é x igual a r o quê? Eu nunca sei. R cosseno. Então é r cosseno θ. Tá? Então o seu x vai ficar... Quem é o r? É 2. Então é 2 cosseno θ. Então o y é o quê? Quem é o y? 2 seno θ. Certo? Agora você pega essas duas informações. Pega o x e eleva ao quadrado. Mais pega o y e eleva ao quadrado. Então o x é isso. Fica 2 cosseno θ ao quadrado mais o y é esse cara. 2 seno θ ao quadrado. Agora aqui vai ficar 2 ao quadrado cosseno ao quadrado θ mais 2 ao quadrado seno ao quadrado θ. Coloco 2 ao quadrado em evidência. Cosseno ao quadrado θ mais seno ao quadrado θ. Isso aqui é identidade fundamental. Isso vai dar 2 ao quadrado. Então, x quadrado mais y quadrado é 2 ao quadrado, que nós já tínhamos a suspeita lá. Tá bom? Então, isso aqui em coordenadas polares. E esse aqui, x quadrado mais y quadrado igual a 2 quadrado em coordenadas cartesianas. Tá? Esse é a mesma coisa que esse. Tudo bem? Tá? Muito bem. Agora, exemplo 2. Exemplo 2 é o seguinte. E se eu não fizesse isso? Se eu fizesse θ igual a π sobre 3. Eu desse isso para você. Lembrando, se eu te dou
um R constante, eu tenho uma circunferência. Se eu te dou um ângulo constante, eu tenho o quê? Tem o quê? O que é que eu tenho então? Uma reta? Que reta? Uma reta o quê? Que tem esse ângulo como inclinação, tá? Então o que tu tens aqui é isso aqui, ó. Marca que esse é o teu polo. Suponha que esse é teu eixo polar. Π sobre 3 é 60 graus. Então você divide lá em duas partes, em três partes iguais. Então é esse cara. Tá? Esse aí é o π sobre 3. Tá bom? Como eu não te dei o tamanho, pode ser qualquer ponto. Tanto faz para cima quanto para baixo. Então isso vai te dar origem a essa reta. Então, essa reta é π sobre 3. Π sobre 3 em coordenadas polares. Se quiseres coordenadas cartesianas, faz as continhas que tu vais achar. Tudo bem? Ficou claro? Lembrando, só precisa de 2 pontos, né, para determinar a equação de uma reta. Tá? Como passa pelo 0, 0. Como ela passa pelo 0, 0, tu já sabe que ela é desse tipo aqui. F de x igual a AX. Não tem esse B aqui, ó. Esse B é 0. Tá? Então ela é desse tipo. Tá bom? Aí só tu pensar agora, se tu já tem um ângulo, quem seria o A? Aí isso é facinho de achar. Tá bom? Lembrando que o A é a derivada da função, né? E aí, qual é a relação entre a derivada da função e a tangente do ângulo? A gente fez isso, lembra? Tem uma relaçãozinha aí, tá? Entre a derivada e a tangente. Então você vai achar quem é esse A, tá? Muito bem. Vamos para o próximo item. Agora vem mais bonito. E se fosse isso aqui? Exemplo, esse foi o qual? 1, 2, 3, exemplo 4. Exemplo 4. E se eu tivesse R igual a 2 cosseno θ. Se eu tivesse isso. R igual a 2 cosseno θ. Quem é esse cara? Quem é esse cara? Nota que é o seguinte, ó. Observa que à medida que o θ vai variando, o R vai variando também, né? Certo? Porque olha lá, se o θ for 0, quanto é o cosseno de 0? 1. Vai ficar 2 vezes 1, vai dar 2. Então quer dizer que a abertura ângulo 0, o R é 2. Tá? E se o θ for π sobre 2, o cosseno é 0. Então o R vai dar 0. Olha que interessante, né? Então, olha, se você está aqui no polo, esse aqui é teu eixo, você vai sair daqui. No 0, no ângulo 0 que está em cima do eixo polar, ele tem tamanho 2, tá? Só que à medida que eu vou abrindo aqui o ângulo, quando eu chegar nessa direção aqui, ele vai vir para cá, porque o tamanho dele é 0. Então eu sei que esse ponto
e esse ponto fazem parte do lugar geométrico que eu quero tentar descobrir quem é. Tá? Vamos pensar. Olha, esse cara, R igual a 2 cosseno θ. Peço 2 para cá, vai ficar R sobre 2 igual a cosseno θ. Tá bom? Ok? O que você sabe sobre as mudanças de coordenadas? Não tem isso aqui? Você tem isso, né? Você tem que x é igual a R cosseno θ. Tá? Tem um cosseno θ aqui. Então, vou passar o R para cá. Vai ficar x sobre R é igual a cosseno θ. Tá bom? Agora, eu vou já que o cosseno θ é isso e o cosseno θ também é isso, então quer dizer que essas duas coisas são iguais. Tá bom? Então, vamos trabalhar nessas duas coisas. Então vai ficar assim, ó. R sobre 2 é igual a x sobre R. Então isso aqui implica que R ao quadrado é igual a 2x. Tá bom? R quadrado é 2x. Tem alguma relação que nós fizemos que apareceu R quadrado? Qual foi a relação? Qual é a relação? Diz lá, como era? X ao quadrado mais y ao quadrado. Isso é igual a R ao quadrado. Lembra? Uma das primeiras relações que a gente estabeleceu hoje? Tá? Olha, o R ao quadrado está aqui, ó. Ele é quem? 2x. Perceberam a manipulação que a gente fez? Nós saímos de um lugar que tinha R e θ e chegamos em um lugar onde não tem R e θ. Só tem x e y. Beleza? Vamos continuar. O que é isso? Vocês não sabem ainda o que é isso? Vamos manipular para ver se vocês conseguem enxergar. Isso aqui é x quadrado. Vou pegar esse cara e vou passar para cá. Mais y quadrado, isso é igual a 0. Já conseguem enxergar o que é isso? Ainda não, eu vou continuar manipulando. Olha, vê se você concorda comigo. Vê se você concorda. X quadrado menos 2x. Eu estou sentindo falta de uma coisa aqui. Eu estou sentindo falta de esse cara. Por que eu estou sentindo falta desse cara? Porque isso aqui é o quê? Isso aqui é o quê? Não. 7º ano, bora. Isso aqui é o quê? É o quadrado da diferença. Obrigado. Então eu estava sentindo falta aqui do 1 para eu poder ter o quadrado da diferença. Só que eu não posso acrescentar uma coisa na conta, porque eu estou mudando a conta, certo? Para eu não mudar a conta, eu retiro essa coisa. Tudo bem? Eu acrescentei e retirei. Agora tá. Vou pegar o y ao quadrado aqui. Isso é igual a 0. Que técnica é essa que eu fiz aqui? Como é o nome dessa técnica? Aí vocês devem estar falando, tio, é 7º ano, eu já esqueci tudo. Não estava nem estudando nessa época.
Tá levando tudo na brincadeira. Pois é, quando o tio lá pega pesado é porque vai precisar aqui, pequeno. Então, isso aqui é o que se chama de técnica de completar quadrados. Tá? Então, isso aqui é completar quadrados. Isso aqui é técnica de completar quadrados. É bom tu revisar isso, viu? Porque em cálculo 2 tu vai usar isso direto. Tu vai precisar completar quadrados direto. Vamos lá. Então, esse carinha aqui, essas 3 primeiras parcelas, elas dão origem a isso aqui, a x menos 1 ao quadrado. Esse 1 quadrado que está negativo, vou passar para o outro lado. Então vai ficar só y ao quadrado. Isso é igual a 1 ao quadrado. Tá bom? Agora eu te pergunto, quem é isso? Geometria analítica, 3º ano do ensino médio. Passamos do 7º para o 3º ano. Vai. Está mais perto de vocês agora. A memória está mais recente. Que equação é essa? Equação de quem? Que curva é essa na geometria analítica? Bora, tu estuda poucas curvas na geometria analítica. Vai. Que curva é essa? Não, não é elipse. Para ser elipse tem que ter um fator embaixo dividindo. E os fatores têm que ser distintos. Que dá origem aos focos lá da elipse. Não é. É o quê? Circunferência. Obrigado. Essa é a equação da circunferência. Aí tu diz assim, não, a equação da circunferência é só 6x² mais y² igual a isso. Essa que tu conhece é aquela de centro na origem. Essa aqui não é centro na origem. O centro dessa circunferência é no x1 e no y0. Tá? Teve um deslocamento aqui. Ok? Então, esse cara aqui é uma circunferência. Circunferência de raio. Qual é o raio? Raio 1 e centro 1, 0. Tá bom? Então, o que nós estamos trabalhando aí é o seguinte. Se é centro 1, 0, então é aqui. 1. Agora, presta muita atenção, que vai fazer todo sentido. Olha, esse é o centro da circunferência. O raio é 1. Então, quer dizer que ela passa exatamente nesse ponto. Certo? Se o raio é 1, e esse cara aqui é 1, quer dizer que ela vai até o 2. Porque é o raio. Esse aqui é o centro, tá? Então, ela faz isso aqui, ó. Tudo bem? Esse é o objeto. Esse objeto, quem é? É esse. R igual a 2 cosseno θ, nada mais é do que uma circunferência de centro no 1 e raio 1. Lembra que nós já tínhamos suspeitado? Suspeitado não, nós já tínhamos certeza que passaria por esse ponto e por esse ponto? Lembra? O que foi que a gente viu? Ele passa pelo 2 e passa pelo 0. Certo? Vamos ver se faz sentido agora essa análise mesmo? Vamos pegar esse cara. Olha lá. Quando é ângulo 0, então é isso aqui. Tamanho é 2. Eu vou aumentando o ângulo. À medida que eu vou aumentando o ângulo, eu te pergunto, esse tamanho aqui, ele não está diminuindo? Tá ou não está? Esses tamanhos estão cada vez mais diminuindo. Mas será mesmo que 2 vezes o cosseno entre... Aqui é o ângulo 0. Quando chegar aqui em cima, é o ângulo π sobre 2. Eu pergunto para você, entre 0 e π sobre 2, o cosseno é decrescente? Isso tu aprende lá no 9º ano.
Vamos pegar o gráfico do cosseno. Não é uma coisa assim? Sim ou não? Não é uma coisa assim? Não é decrescente o gráfico do cosseno? É decrescente. Quem é esse cara aqui mesmo? Esse cara é o π sobre 2. E de fato, de 0 até π sobre 2, o cosseno é decrescente até chegar no 0. Tá? E é isso que está acontecendo aqui, ó. Você pega esse ângulo, dá esse tamanho, que já é menor do que isso. Pega esse aqui, dá esse tamanho, que é menor do que o anterior. Vai decrescendo, 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 até chegar no 0. Tá? Aí, você faz próximo ângulo, já é esse cara. Próximo ângulo lá. Tá? Aí eu pergunto, vamos pensar aqui, pensa comigo, olha. O próximo ângulo, não é isso? Aí você diz, espera aí, mas a imagem está indo lá para baixo. Por que não foi para lá para cima? Porque depois do π sobre 2, o que acontece com a imagem do cosseno? É negativo. E aqui não é 2 vezes o cosseno? Só o cosseno não é negativo? Então o R vai dar negativo. Então, ele não vai para a parte positiva, ele vai para a parte negativa. Aí sim, faz todo o sentido de se completar a circunferência. Beleza? Não é bacana coordenadas polares? É lindo. Coordenadas polares é lindo demais. Eu nem mostrei os outros exemplos ainda. E sabe o que é mais maravilhoso? É que assim, essa parte é parte introdutória, tá? Essa introdução que eu estou dando para você é assim. Imagina, nós estamos em um espaço que a gente trabalha com XY. Nesse espaço XY, tu pode dizer assim, eu já domino essa parada. Eu já sei polinômio, eu já sei funções, eu já sei trabalhar com funções, eu já sei o domínio das funções, eu já sei as imagens, já sei fazer composição. E aqui no Projeto Newton, eu aprendi limite, derivada, integral, tá tudo muito safo, né? Então, nesse espaço de XY, eu sei fazer tudo isso. Adivinha o que a gente vai fazer? Adivinha? A gente está indo para o espaço Rθ, que é coordenadas polares. O que você acha que a gente vai querer fazer? A gente vai querer fazer as mesmas coisas que a gente já fez no espaço XY. A gente também vai querer ver como é que funciona o limite, como é que funciona a derivada, como é que funciona a integral, tudo isso. Entendeu? E vai ter isso é uma mudança de coordenada. Você sai de uma coordenada para outra, tá? E isso, quando tu estiveres estudando integral dupla e integral tripla, sim, tu vais estudar integral dupla e integral tripla em cálculo 2. Lá, quando tu tiver um problema que envolva XY, tu não consegue resolver. É difícil demais. Então você pensa assim, peraí, se eu mudar o espaço, a visão como eu olho para o espaço, ao invés de olhar para XY, eu quero olhar para Rθ, será que melhora? Então você faz essa mudança de coordenada. Essa mudança de coordenada vai se assemelhar a algo que é uma mudança de variável. Na mudança de variável, não aparece uma coisinha lá no meio do caminho? Tipo a derivada, dx, que é aquela diferencial lá. Lembra que eu falei sobre a diferencial para vocês? Que aqui no cálculo 1 quase a gente não usa ela? Lá tu vai usar. Vai usar bonitinho. Lá vai aparecer a matriz hessiana. Tá? Vai precisar da matriz hessiana. E tu vai precisar também do determinante, que é o jacobiano. Então, nessas tuas férias que tu vai ter aí de 2 dias, porque tu só vai tirar 2 dias de férias, o resto tu vai continuar estudando. Nessas tuas férias aí de 2 dias, tu vais estudar logo mais ainda coordenadas polares. Tu vai dar uma revisada em matriz. 2x2, 3x3, só para tu dominar as paradinhas, tá? Vai ver o que é traço de uma matriz. Tu vais ver como é que se calcula determinante. Porque essas coisas todas tu vai precisar em cálculo 2, tá?
tudo isso, tu vai precisar. Para quando o professor de cálculo 2 estiver te explicando essas coisas aqui, não é nada de novidade. Você já sabe o que é que você precisa, tá? Para você usar só o cálculo mesmo. Não precisar perder tempo lembrando o que é uma matriz, o que é um determinante. Essas coisas todas tu vai precisar agora, tá? Muito bem. Vamos lá, vamos continuar. Muito bem. Então, olha lá no... Eu fiz uma construçãozinha aqui para você. No GeoGebra. Eu peguei o seguinte. Eu peguei o R cosseno θ. Tá? R igual a cosseno θ, bem aqui. Eu tirei esse 2, tá? Eu coloquei só cosseno θ bem aqui. O que é que eu vou querer trabalhar aqui com vocês? Eu vou querer fazer o seguinte. Eu vou pegar R igual a cosseno de A θ. Onde esse A é um número natural. Pode ser 1, 2, 3, 4, tá bom? Eu quero saber que curva que vai surgir modificando só esse A. E dando um giro de 360 graus, tá? Então vamos lá. Olha aqui, ó. Primeiro, tá aqui em cima, projeta lá, por favor. Aqui em cima, olha, não sei se dá para você enxergar, está aparecendo cosseno de 1x. O que quero dizer? O que eu quero dizer é que esse A aqui é 1. Então é só o cosseno de x, tá? Lá porque no GeoGebra não vai ficar θ, vai ficar x, tá? Agora eu vou modificar o ângulo. Vou fazer o ângulo girar. Pegar os 360 graus. Olha o que vai acontecer. Modificando aqui, olha o que acontece. Dá a circunferência. Beleza? Que é o que nós fizemos, tá? Nota que a circunferência está indo até 1. O centro está sendo meio. Por que está indo até 1? Porque eu não estou com essa constante aqui na frente, olha. Tá? Não estou com essa constante. Então quer dizer que essa constante, ela está aumentando o raio. Beleza? Ela aumenta o raio da circunferência. Tá bom? Então essa constante é isso que ela faz. Vamos continuar. Então tá aí a tua circunferência. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou modificar o A. Vou colocar A igual a 2. Tá aí o A, 2. Observa o que vai acontecer. Agora é cosseno de 2θ. Tá? Pensa comigo. Olha o que vai acontecer aí. A curvinha aí. Olha que bonitinho. Linda, né? Linda. É uma flor de 4 pétalas. Ah, ficou linda demais. Eu vou voltar. E eu vou colocar esse cara de 3. Então agora vai ser o cosseno de 3x. Ou de 3θ. Vamos ver o que acontece. Deu uma flor de 3 pétalas. Tá? Então, vou colocar aqui. Se for A1, deu a circunferência, não foi? Deu a circunferência. O A2 deu uma flor de 4 pétalas. A3 deu uma flor de 3 pétalas. Tá bom? Então vamos modificar novamente. Vamos pegar A4. Observe o que acontece. A4 deu o quê? Uma flor de quantas pétalas? De 8. 8 pétalas. Então, se o A for 4, apareceram 8 pétalas. Diga. Deixa eu pegar o A3. Tá aí o A3. É que eu não preciso ir até o final, eu vou até a metade só, porque depois ele vai se repetindo, vai cobrindo por cima da própria linha. Entendeu? Tá bom? Ficou claro? Tá? A3, chegamos no A4, deixa eu colocar o A5. Olha o A5. Quantas pétalas?
5. Então, o A5 é 5 pétalas. Tá? Você consegue estabelecer algum padrão? Sim? Qual é o padrão? Se ele for ímpar, a quantidade de pétalas é a mesma, com exceção do 1, que é uma circunferência. Tá? Porque, afinal de contas, se você quer só uma pétala, vai te dar uma circunferência. Beleza? Tá? E se for 2, vai ser sempre o dobro. Não é legal? Não é bonitinho? Agora me diz uma coisa, matemática não é romântico? Coisa linda, né? Coisa linda. Vamos lá. Então, esse aqui é o que nós chamamos de cardioide. Tá? Então, o cardioide, se você usar 1 mais seno, como sendo o seu raio lá, se você usar 1 mais seno, vai te dar origem ao cardioide. Vai acontecer isso aqui, ó. Tá? Esse será o cardioide. Tá bom? Agora, olha o que tu vais estudar em cálculo 2. Na verdade, nem lembro se você chega a ver isso. Olhando para o cardioide, tá? Onde o cardioide admite reta tangente? Onde ele admite reta tangente horizontal? Quantas retas tangentes horizontais o cardioide admite? Quantas? 3. Nesse ponto aqui embaixo, nesse ponto aqui e nesse ponto bem aqui. Esses são os 3 pontos que o cardioide tem a reta tangente horizontal. Beleza? Tem algum ponto que o cardioide não admite reta tangente? Onde? Aqui no 0, ó. Aqui na origem aqui. Tá? Porque formou um bico. Beleza? Sempre que você tem uma curva com um bico, não é diferenciável nesse bico. Tá bom? Muito bem, muito bem. Vamos pensar na construção do R R cosseno de 2θ. Você já viu como é que funciona, né? Então, já tendo visto o desenho, a gente vai conseguir imaginar com mais facilidade. Então, o que eu quero é R cosseno de 2θ. Tá? Imagina que eu te dei essa curva. Tá bom? Essa curva aqui. E eu peço para você, assim, esboce o desenho dessa curva. Tá? Faça um esboço. O que é que a gente vai fazer? Primeiro, você olha só para isso. Sem compromisso de coordenadas polares. Olha só para o cosseno. Tá? Aí você lembra o seguinte. O cosseno, ele tem o seguinte gráfico. Ele começa lá no 1, certo? Ele desce, ele vai até o -1, depois ele sobe e volta para o 1, certo? Não é isso que o cosseno faz? Tá? Só que, quando eu coloco esse 2 aqui, o que é que eu faço com o cosseno? Quando eu coloco esse 2, qual a interferência que esse 2 faz no gráfico do cosseno? É como se ele tivesse comprimido, certo? O gráfico. Então, isso aqui que leva uma quantidade de 2π para acontecer, quando eu coloco esse 2 aqui, isso acontece no π. Tá bom? Tem um processo acelerado, tá? Então, o gráfico desse cosseno é o seguinte, eu vou pegar aqui o mesmo 2π, agora eu vou colocar o π bem aqui,
isso que acontece, ele vai acontecer até o π. Tá bom? Então, eu vou supor que é isso aqui. Mais ou menos isso aqui. Tá? Olha, isso aqui é exatamente isso aqui. Tá? E agora acontece de novo. Mais ou menos isso, tá? Tá bom? Então, agora no espaço de 2π, aconteceu 2 vezes o gráfico do cosseno. Tá bom? Então é isso que nós temos. Então eu tenho que olhar para esse cara. Esse cara aqui é o cosseno de 2θ e esse aqui é o cosseno de θ. Então vamos agora para as coordenadas polares. Eu olho para o polo, eu olho para o eixo polar, e agora eu vou começar a fazer o desenho, tá? Como é que vai ser? Vamos pensar. Esse aqui é π, certo? Esse aqui é π sobre 2. Tudo bem? Esse aqui é o π sobre 2, tá? Esse aqui, se estivesse bem desenhado, é π sobre 4. Π sobre 4. Esse aqui eu posso pensar que é o 2π sobre 4. Esse aqui é o 3π sobre 4. E esse é o 4π sobre 4. Tudo bem? Vou dividir dessa forma. Então eu vou pensar assim, ó. Esse aqui é o π sobre 2. Esse aqui é π. Então, esse aqui é o π sobre 4. Esse é o 2π sobre 4. Esse aqui é o 3π sobre 4. Tá? Então, eu vou chegar até aqui. Então, eu vou querer saber o que acontece com o desenho nesses ângulos. Tá? Vamos pensar. Ângulo 0. Ângulo 0, eu estou em cima do eixo. Tá? Quero saber quanto é o tamanho. Se θ for 0... Então eu tenho R cosseno de 0. Tá? Só que aqui o R é 1, né? Então o R vai dar cosseno de 0, que é 1. Então no ângulo 0, o tamanho deu 1. Então eu estou nesse ponto. Tá bom? Agora, entre o ângulo 0 e o ângulo π sobre 4, o que está acontecendo? De 0 a π sobre 4, o cosseno não está decrescendo? Está decrescendo e está indo para 0. Tá bom? Então ele vai decrescendo. À medida que eu vou pegando, se eu pego esse ângulo, o tamanho não pode ser o mesmo tamanho, tem que ser um pouco menor. Se eu pego esse tamanho, tem que ser menor ainda. Se eu pego esse ângulo, tem que ser menor ainda. Se eu pego esse tamanho, tem que ser menor ainda. Então, está acontecendo de fazer esse movimento. Ele está indo para 0. A curva está indo para 0. Cada vez mais. Tá bom? Nota, não chega nessa reta. Que essa reta é o π sobre 4. Tá bom? Na hora que chegar no π sobre 4, dá 0. É o único toque. Tá? E se eu continuar? Se eu continuar um ângulo, passei do π sobre 4, eu vou pegar esse ângulo agora aqui. É um ângulo que passou do π sobre 4. Tá? Depois do π sobre 4. O que está acontecendo? Depois do π sobre 4, o cosseno não é negativo? O cosseno aqui está negativo. E ele vai até o menos 1. Tá bom? Até o menos 1. Então, vou apagar isso aqui. Se isso aqui é 1, esse aqui deve ser menos 1 bem aqui assim. Esse carinha seria o menos 1, tá? Então, à medida que eu vou aqui o ângulo, pega esse cara. Seria um cara por aqui assim, ou por aqui assim, tá?
O certo é que quando eu estou muito perto do π/4, eu também estou muito perto do zero. Tá bom? Só que negativo. Então eu não posso ir para cima, eu tenho que ir para baixo. Por isso que a curva ela vai fazer exatamente esse desenho. Vai até chegar no -1. Tá? Que é onde ele chega. Ele vai até o -1. Depois, ele vai se aproximar de quem? Do zero. Mas isso acontece em que ângulo? No 3π/4. Então, eu vou indo. Quando eu estiver chegando até perto do 3π/4, que é esse ângulo aqui, aí ele vai retornar para o zero. Então, vai acontecer isso aqui. Ó. Tá bom? Por isso que o desenho é exatamente aquilo que a gente viu lá no GeoGebra. Tá? Tudo bem? Ficou claro? Depois ele vai fazer isso aqui. Ele vai lá. Depois ele vai fazer isso aqui. Tá bom? Aí vai fechar lá em cima e faz essa curva e fecha aqui. Tá bom? Então, esse que é o comportamento dessa curva. Tá? Então, é uma coisa assim que eu quero que vocês pensem na prova. Mas está mais simples. Não é tão difícil quanto esse. Eu resolvi fazer esse porque é mais complexo. Qual eu coloquei é mais simples. Sugiro que você deixe essa questão para o final. Tá? Faz as coisas logo mais fáceis. Produto de seno cosseno, ou de seno-seno, não sei como é que tá. Faz as potências que você tem lá, tá bom? E acho que coordenadas polares a gente para por aqui. E iniciaremos agora a revisão da nossa prova. Tudo bem com a apresentação de coordenadas polares? Deu para ter uma noção? O negócio é treinar, tá? Para ver se você entendeu como é que faz os desenhos, pega o Guidoriz e o Stuart, tem um monte de curvas lá. Só que ele te dá a equação. Fica só olhando para a equação assim e imaginando qual é essa curva. Ah, isso aqui é isso. Aí você vai lá atrás e vê se é a curva que você imaginou, tá? Aí vai de novo, e esse aqui é o quê? Porque não é fazer conta, é conseguir enxergar mesmo o que aquilo representa, tá? Não precisa fazer conta. Vamos lá, problema 1. Problema 1 de volume. Se você tiver essa função, f de x igual a exponencial de x/2, e o x estiver variando entre 0 e 1, e a região que tu queres está entre a f e 3. Qual o volume da superfície de revolução em torno do eixo x? Como fazer? Te dei a função, te dei de onde até onde eu quero x e qual é a região que eu quero girar. A região que eu quero girar é essa, tá? A pergunta é, qual o volume? Qual é o primeiro passo? Qual é o primeiro passo para esse tipo de problema? Tem que desenhar a região. Esse é o primeiro passo, tá? Então vamos desenhar primeiro a região. Você tem que saber qual é a região que você está trabalhando. Olha só. Isso aqui é uma função exponencial, certo? Função exponencial crescente ou decrescente? Crescente. Você já sabe que o gráfico é uma coisa assim. Tá? Esse aqui é o gráfico da função f.
Que ponto é esse aqui? Quem é esse cara? 1. Mas tu queres que vá até onde? Até o 3. O y tem que estar entre 3 e a função. Então, se esse aqui é 1, aqui é 2, aqui é 3. Então, está aqui o 3. Você passa uma linha aqui. Tá? Eu quero que esteja o x entre 0 e 1. Esse aqui é o 0. Agora tem que ver onde está o 1. Se passa desse ponto ou se é antes desse ponto. Tá bom? Aí vamos ver. Como é que eu faço isso? F de 1. F de 1 é o quê? É E elevado a 1 sobre 2. Isso é a raiz do E, certo? Quanto é a raiz de E? Você não precisa saber quanto é a raiz de E. Você só precisa saber se ela é um número que é maior ou menor que 3. É bem menor que 3, certo? Porque o E não é um número que é menor que 3. Então a raiz dele tem que ser menor que 3, tá? Então o 1 não pode passar desse ponto, tem que estar antes disso. Então suponha que seja bem aqui. 1, tá? Então a região que tu queres é essa aqui, ó. Tá? Não tem essa parte. Então é essa região. Tá bom? Então é essa região aqui que tu precisa girar e calcular o volume dela. Tá? Vamos fazer isso. Como é que vai ser o objeto que vai surgir? Vai ser o quê? Vai ser... Por fora ele parece um cilindro, certo? Mas de dentro foi retirada uma coisa que parece um tronco de cone. Tá bom? Parece, não é um tronco de cone, tá? Porque é encurvado isso aqui. Tá bom? Então, que objeto que tu vais ter aí? Vou pegar aqui o 3. Tá? É esse objeto aqui, tá? É esse objeto, quando você gira, só o 3. Só que você tem que retirar esse aqui de baixo, né? Então, você tem que retirar. Tá? Mais ou menos isso. Então, esse menos esse é que é a sua resposta. Certo? Claro que aqui é um pouco menor, né? Aqui está parecendo muito alto comparado com isso aqui. Mas ele é um pouco menor. Então, se você calcula o volume desse objeto, pega esse resultado e subtrai desse resultado. Isso vai te dar o volume do objeto que você está trabalhando aqui. Beleza? Em termos de integral, que integral é essa? Diz para mim. Como é que é? Então, o volume vai ser quem? Π integral de 0 a 1 falam tudo.
Qual é o volume mesmo da superfície de revolução em torno do eixo X? Como é que é? É de A a B, o quê? Π, a função ao quadrado, dx, não é essa a fórmula? Certo? Então vamos, vai. Quem é a função? Quem é a função? Não é a função constante aqui? Não é a função constante? Tu não tem que calcular o volume desse cara? E depois subtrair do volume desse cara? Quem é que dá origem a esse volume? É a função constante. Beleza? Então isso aqui é 3 ao quadrado dx. Tudo bem? Esse aqui é o volume desse cara. Tá? Agora o volume desse. Eu vou chamar isso aqui de volume 1. Isso aqui é volume 2. Tudo bem? Então isso aqui é de 0 a 1 π. Quem é a função aqui? E, que é a função exponencial aqui, ó. A função f, que é e elevado a x sobre 2, né? X sobre 2. Só que isso é ao quadrado dx. Tudo bem? Tá? Ficou claro? Agora vamos integrar esse. Então, volume 1 está dando o quê? Π. Isso aqui é 9. Vai ficar 9x de 0 a 1. Então, o primeiro volume está dando o quê? Substitui o 1, vai dar 9. Vai ficar 9π. Esse é o volume 1. Oi? Deve. Tem que aplicar. Tá? Aqui é potência de potência, né? Então é só multiplicar esse com esse. Quando você multiplicar, vai cancelar o 2 com esse 2. Vai ficar só o x. Tá? Então esse aqui vai ficar volume de 0 a 1 de π e de x dx. Então, volume, a integral, a primitiva da exponencial é ela mesma, de 0 a 1. Então, esse volume 2 está ficando o quê? Substitui o 1, vai ficar π e menos, substitui o 0, vai dar π. Tudo bem? Porque e elevado a 0 é 1. Diga. Oi? 3 ao quadrado. A primitiva é de 3. Primitiva da constante. Tá? Que é x. Tá bom? Tudo bem? Agora vamos lá. Então... Então, o volume do objeto vai ser o quê? Vai ser o volume 1 menos o volume 2. Então, o volume do objeto, o volume 1 deu 9π. Menos o volume 2. E o volume 2 é isso aqui. π e mais π. Vou fazer um jogo de sinal, tá? Então, esse volume vai dar 10π menos π e. Tá? Pode deixar assim mesmo. Tá bom? Então, esse é o volume do objeto. Tá? Ok? Muito bem. Eu tenho quanto tempo ainda? Acabou? Tá. Acabou. Então, estude. Na quarta-feira a gente termina a revisão. E não chorem, tá? É a nossa despedida quarta-feira, tá bom? Fiquem tranquilos, tá? Eu vou continuar aqui na universidade, a gente vai continuar se vendo.
Olha, o pessoal tá falando para vocês trazerem bolo, pra deixar tudo ali fora, a gente come lá, mas tá? Tragam tudo pra gente merendar bastante ali. Se quiser trazer também uma churrasqueira, aí tudo certo, tá? Tá bom? Até quarta, pessoal.